Olá, seja muito bem-vindo ao Clube Neo Podcast, esse espaço que mistura propósito com performance. Aqui a gente conversa com profissionais que fazem a diferença, e não só pelos cargos que eles ocupam, mas principalmente pela forma como eles enxergam as realidades, como eles sentem, como eles conduzem o trabalho que eles fazem. Gente que está liderando, que está de verdade transformando e deixando um legado real na própria empresa e também no mundo. Eu sou a Fabiana Panachão, jornalista, tenho 20 anos de carreira, trabalhei a maior parte do tempo na grande imprensa, ancorando jornais. E hoje, além de apresentar eventos e podcasts, eu também faço treinamento de executivos que querem endereçar melhor as suas mensagens e elevar o seu patamar de comunicação. Mas eu não estou sozinha hoje, não. Olá, eu sou a Ellen Cardoso, CEO da NEL, com mais de 15 anos de experiência no mercado. Trabalho muito com eventos, me chamam até de maga dos eventos corporativos. E estou aqui para poder homenagear uma pessoa muito importante. Conversar um pouco sobre esse assunto, porque eu e a Ellen estamos juntas nesse projeto, recebendo pessoas incríveis aqui nos estúdios para colaborar com vocês, justamente trazendo esse viés do que realmente sustenta as grandes lideranças. E eu já adianto, clareza, coragem e presença. Antes da gente começar, eu e a Ellen, vamos agradecer ao nosso time aqui atrás das câmeras, a parceria do Wagner Dioli, da Wagner Dioli Studio, toda a turma que está aqui com a gente, responsável pela captação, edição e também pela direção do nosso podcast. Muito obrigada pela parceria. E, gente, vamos receber hoje aqui nos nossos estúdios uma convidada daquelas que impressionam no currículo e emocionam na presença. Karen Schoner é presidente da Jazz Brasil, tem mais de 20 anos de liderança em grandes multinacionais. Ela que é especialista em saúde mental de alta performance na C2C, a Challenge to Change, e também se formou especialista em saúde mental de alta performance no Unbeatable Mind, que é uma metodologia inspirada no Navy SEALs, e hoje treina corpo e mente como parte da própria liderança. Bom, eu falei do currículo, mas por trás da executiva existe uma mulher intensa, budista, apaixonada por cavalos e profundamente comprometida com o desenvolvimento humano. Para ela, não existe alta performance sem clareza, sem conexão e principalmente sem autoconsciência. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre saúde mental como legado e também como é possível liderar com presença, com propósito e consistência, mesmo envolto no caos. Karen Schoner, seja muito bem-vinda ao Clube Neo Podcast. Obrigada, Fabiana. Obrigada, Ellen, por me ter aqui. Um prazer enorme estar com vocês. Vai ser muito legal, né? Quer começar, Ellen? Eu quero. Karen, quem é a Karen hoje? Muito boa pergunta. A Karen hoje, ela é uma pessoa que quer fazer a diferença no mundo. É uma pessoa que viu que o mundo virou, que desde a pandemia nós vivemos VUCA, então um mundo volátil, incerto, ambíguo e complexo, que as pessoas estão literalmente precisando de uma força maior. E eu tive esse chamado há um tempo atrás, aquilo bem que você falou, eu estudei o budismo, segui muitas, vamos dizer assim, fui visitar alguns países no mundo para conhecer um pouco mais sobre isso, mas eu me encantei muito com uma disciplina da mente resiliente, porque isso totalmente é casado entre budismo e até essa parte militar que você falou dos Navy SEALs, que é o Unbeatable Mind, é tudo casado. Tudo começa na mente. Então hoje a Karen que está na frente de vocês é uma pessoa que quer fazer a diferença no mundo, que quer isso. Eu sei que sou às vezes até meio pretensioso colocar dessa maneira, mas sim, eu quero fazer uma diferença no mundo porque eu acho que as pessoas estão precisando disso e bastante. E quando é que propósito virou parte da liderança? Porque a gente está falando de mentalidade, né, de autoconsciência, de autoconhecimento, mas a gente aplica isso nos negócios. Sim. Aonde que essa chave virou? Eu acho que quando você se conhece, tudo começou no autoconhecimento. Então, eu já comecei uma jornada de muita busca pelo mundo. Eu não fui a sua turista normal que foi para os lugares mais assim conhecidos. Eu sempre fui para aqueles lugares remotos. Então, desde tribos na África até indo lá para os Himalaias e para lugares budistas, eu sempre tentei me conectar com as filosofias locais. Eu queria entender muito por que civilizações super simples são super felizes. Porque para mim isso não entrava na cabeça. Como é que alguém que não tem o que nós temos, por exemplo, do nosso lado aqui,
como é que eles são tão felizes, né? Então, explorando isso, em cada uma dessas viagens, por exemplo, eu sentei com lamas, que são os highest priests budistas, e tive conversas assim intensas, onde eu realmente queria saber, isso é só uma fachada ou isso é uma coisa? E aí eu descobri que era uma filosofia de vida. Eles realmente incorporam toda essa parte da filosofia. Então eles vivem o dia a dia aquilo que eles foram predestinados, o propósito deles. E todos eles, em algum momento, falam sobre isso. Você sabe o que você quer na vida? Porque quando você sabe o que você quer, quando você vive o seu propósito, você vive abundantemente. Então a escassez, ela existe quando você não sabe o que você quer. Quando você está perdido e você sempre vê cada vez mais coisas que você poderia ter. Então aí é o encontro do propósito, é quando você sabe o que você quer e você vive de acordo. Isso é muito interessante, porque talvez na nossa mente ocidental a gente imagine que não dá para ter um trabalho, ser bem-sucedido, executar as nossas tarefas e ao mesmo tempo ter um controle mental, ter esse momento de introspecção, de meditação, ou seja, um equilíbrio. E pelo que eu vi aqui no seu currículo, em hora que eu apresentei você, você faz meditação, você monta a cavalo, você treina a sua mente, né? Como isso sustenta a executiva? Mas nem é essa a pergunta, é como não ter isso para sustentar a executiva. Como você se sustentaria sem isso? Eu acho que é esse o ponto, né? Eu não sei se eu me sustentaria. Nesse mundo que a gente está vivendo, eu não sei, sendo muito honesto. Por quê? Porque tanto na vida privada, vamos dizer assim, quando eu estou com os meus cavalos, que você acabou de falar, aquilo é uma conexão muito forte. Você tem um animal de 650 quilos abaixo de você. Você tem um animal que exige uma conexão. Ele sente você. Você em cima, se você tem certeza, se você está triste, se você está com raiva, se você está remoendo problemas do dia a dia o tempo todo, o cavalo vai ser um reflexo daquilo. O cavalo é um espelho seu. Então, por exemplo, para um animal de alta performance, que está lá saltando, competições que a gente participa, você tem que estar pleno em cima dele, você tem que estar conectado, ser um com ele. O que eu digo no meu dia a dia para os meus liderados? Hoje, você não é mais só a mente, você é suas emoções, você é seu corpo, é o estado que você se encontra. Então as pessoas, poucas vezes, elas se perguntam, em que estado energético eu estou? Hoje eu estava de manhã cedo fazendo um head office meeting, sentando com meus liderados. Aí você vê as pessoas às vezes cansadas do final de semana, porque baderna, porque faz isso, faz aquilo, mas não recarregou as baterias. Então quando chega cansado, que tipo de decisões executivas você vai tomar cansado? Então hoje é o estado que você está, a energia que você está emanando, é o estado, a história que você se conta. Quantas vezes você já pensou, eu estou contando a história certa? Eu sou a vítima ou eu sou o protagonista? Eu sou a pessoa que sempre teve as coisas acontecendo para mim ou eu sou a pessoa que vou atrás do caminho? Então, é estado, é história, tudo isso faz com que você tenha uma vida sim ou não. Então, você ter esse autoconhecimento, você se entender, você saber que história você está vivendo, que estado você está vivendo, é importantíssimo. A Karen hoje, líder, ela tem que ser uma pessoa altamente energética, ela tem que estar à frente das equipes, ela tem que sentir nitidamente quando tem alguém desconectado, trazer de volta para o círculo. É muito mais do que simplesmente operar uma empresa. É você ter o olhar atencioso às suas pessoas, seus liderados, é ter o olhar atencioso a tudo à sua volta e, ao mesmo tempo, desenhar estratégia. Então, tudo isso está muito conectado. E não existe mais um líder bom, a não ser que você simplesmente só repita aquilo que é dito do alto para você, mas um líder que está engajado, que está motivado, que está percebendo, que está cutucando, que está tirando a zona de conforto, é um líder que realmente cuida das equipes e faz uma empresa crescer. Então, sim, você precisa estar sempre conectado com você mesmo. Karen, você falando muito do seu esporte, falando muito do seu dia a dia, o pouco que eu sei sobre hipismo é tudo que você está falando agora pra gente, né? Porque para praticar esse esporte, você precisa se conectar, né, com o cavalo, você precisa ter um treinamento antes, um momento seu. Como que é esse momento seu com seus meus liderados de 4 passos? Então, foi super engraçado. Eu tive... E foi um eye-opener muito grande para mim. Então, foi uma coisa que eu literalmente vi o mundo de uma maneira diferente. Eu trouxe um que chama-se Horse Whisperer, que é um encantador de cavalos, alguém de autoconhecimento que conhece os cavalos, Ulisses Ervilha, quem quiser seguir ele no Instagram. E ele veio comentar comigo como se conectar com os cavalos. Eu vou dar o exemplo da minha égua romântica.
A romântica só tem o nome romântica, tá? Ela é uma égua que exige muito de você. Ela é uma égua alfa, então ela é a líder de uma manada, então ela exige respeito. E eu, na minha ignorância, chegava todo dia de manhã, cenourinha, maçãzinha, oi, meu amorzinho, abraçava a égua, e na segunda vez que eu passava a mão na égua, ela já murchava a orelha e queria morder. Ela nunca chegou a me morder, mas ela falava, tipo, se afasta. Era a mensagem que ela me dava. E são 9 anos com essa égua. E aí eu perguntei para ele, eu falei assim, por quê? Eu amo essa égua, eu sou apaixonada pela égua, por que que eu recebo esse tipo de tratamento? E ele falou assim, porque você não sabe ler o seu cavalo. E aí ele fez, presta atenção na leitura corporal da égua. A égua é alfa, ela é introvertida, não sabia isso no reino animal, mas existe também. Claro. Então ele falou assim para mim, se você chega com todo esse amor, e aí tanto que eu falei para ele, falei assim, então ela não gosta mais de mim? São 9 anos que eu basicamente estou abusando da minha égua, vindo daquele jeito toda, ai, Felícia, A sabe? romântica é Abraçando. você, então, pelo jeito, né? Entre as duas. Dizem que é um reflexo, o animal é um reflexo seu. Mas o ponto é, eu tinha que dar o respeito para a égua. A égua exigia de mim o respeito de tipo... Então ele falou assim, em primeiro lugar, olha a sua postura corporal. Eu estava reta, ou eu achava que eu estava reta à frente da égua. Ele falou assim, não, arquei o ombro para trás. A sua égua é uma égua alfa, ela exige de você o mesmo tratamento, então você tem que ser alfa. Então é uma liderança não agressiva, porque é só o corpo. Fiz essa postura. Aí ele falou assim, estende a mão. Eu estendi a mão. A égua vem com o focinho. O cavalo conecta com você pelo lado direito, o lado direito dele. Então ele falou assim, coloca do lado esquerdo a mão e vê quando ela vai virar a cabeça para cheirar você com a narina direita. Coloquei a mão, estendi a mão, fiquei parada esperando. Ela demorou 20 minutos para começar a dar a narina direita. Uma vez que ela deu a narina direita, mas ela deu muitos, e aí ele explica, ele é fantástico, ele te dá todas as dicas, tem várias dicas que ele fala onde o cavalo começa a relaxar, quando ele começa a te receber, e aí foi muito interessante, no momento que ela me deu a narina direita, eu pude abraçar, eu pude passar a mão, ela não teve nenhuma reação mais. Significa, o respeito era muito importante para ela. E aí ele fez uma pergunta para mim. Você que lidera muitas pessoas, às vezes na boa vontade, isso a liderança tem muito. Você quer ajudar as pessoas, você atropela elas. E se eu tiver na minha equipe um alfa que precisa de respeito do seu tempo e do jeito que eu trabalho? Então, os animais ensinam demais. O meu ritual hoje com a égua, literalmente é botar a mão, esperar ela me dar ok, e ela mastiga, então você percebe que ela começa a mastigar, significa que ela está relaxando, e aí eu posso, e a gente realmente virou uma dupla muito melhor hoje na pista do que a gente estava sendo, porque eu já estressava a égua antes da gente entrar numa competição, isso sem querer. Então, tudo que eu posso falar, o paralelo que você tira de uma experiência dessas com os animais, você aplica no dia a dia na empresa também. Então, hoje eu presto muita atenção. Quem são as pessoas que, se eu avançar o sinal, ou se eu não entender melhor a pessoa, eu estou exatamente trazendo para o estado de estresse do mesmo jeito que eu trouxe a minha égua. E aí, com todo respeito à comparação, mas são essas nuances que você agora traz também para a parte da liderança. Como humano é complexo, né? É muito fantástico ouvir você falar como é um espelho mesmo. Sim. Linguagem corporal, seja de um bicho, seja de uma pessoa, é aquilo que deve nos nortear ao nos relacionarmos com ela. Então, na comunicação, eu falo muito isso. Como aquela pessoa que está me vendo ou conversando comigo está posturalmente? Como estão as expressões? Ela está me recebendo abertamente ou não? Outro papel nosso na percepção é a escuta ativa. Você tinha que ler os sinais do focinho, ou que se mastigava para relaxar e tudo mais. Escutar ativamente, como você trouxe o exemplo dos liderados, será que eu estou falando com alguém de uma forma que não está sendo... Será que eu não estou ouvindo o que aquela pessoa está me dizendo? Sim. Então, isso faz toda a diferença, né? Então, ouvindo um pouco essa abertura do que a gente já conversou até aqui, esse esquenta, digamos assim, na nossa conversa, e aí a gente entra num outro assunto que está relacionado com isso, que é o desgaste silencioso. A gente vê hoje muitos líderes totalmente no limite, né? Apagando incêndio o tempo todo. Então, aquele vazamento de energia silencioso vai muitas vezes derrubando a performance
do executivo no dia a dia. E às vezes ele nem percebe. Você comentou do call, onde as pessoas às vezes vêm do final de semana já cansadas, e isso se arrasta ao longo da semana. Quer dizer, esse é um ponto de alerta também para as lideranças, né? Sim. Se você der uma olhada, o ser humano ele é multifacetado, né? Então, tanto que nessa Unbeatable Mind que você tocou, você tem as 5 montanhas. Então, você trabalha o físico, e quando você trabalha o físico do ser humano, você trabalha a alimentação, o que ele consome, porque a energia também vem daí. Então não adianta você badalar, vamos dizer assim, eu sempre falo assim, vive na lei do Pareto, 80-20. 80% você anda na trilha, 20% você pode fazer sua bagunça, mas tem esse equilíbrio. Desequilibrar que é o problema. Então, você é o que você consome. Álcool, tudo isso acaba mexendo com você no dia a dia, mexe com a tua química, mexe com o teu corpo. Então, coma saudável, beba saudável, se hidrate, isso faz parte da montanha física. Então a gente tem, por exemplo, nutricionistas na Challenge to Change. Aí você tem essa parte toda do sono. A gente às vezes ainda tem essa crença que o sono é só um bem, sei lá, deixa de lado. Eu consigo 4 horas. Não consegue. Você precisa de entre 7, isso já é comprovado, 7 a 8 horas de sono para você ter toda essa parte mental funcionando super bem. Por que acidentes de carro acontecem com pessoas que estão cansadas ao volante? Porque você cognitivamente não está mais tão atento. Agora você imagina, você chega cansado para um escritório e você tem que tomar decisões executivas. Outra coisa importante, por que a gente colocou a Challenge to Change numa academia? Porque a energia é muito importante. Já é comprovado hoje que a postura do ser humano, ou, vamos dizer assim, o estado de energia do ser humano é importantíssimo até para a tomada de decisões. Se você tem uma energia, se você está energizado, você foi para academia, você treinou, ou você treinou no final de semana, você se movimentou e não ficou só sentado no sofá assistindo maratona Netflix. Relaxando. Exato. Mas se você está fazendo alguma coisa, o que acontece? Você chega no dia seguinte, você vem com energia. E essa motivação, esse apetite para riscos, para tomar decisões, ele vem da postura também. Não esqueçam, o corpo humano é uma máquina química. Ele produz testosterona, cortisol, ele te dá risco, apetite, adrenalina, tudo isso é feito. Então, você tem que trabalhar esse corpo bem feito para que você tenha os hormônios corretos também para você viver uma vida boa. Então, quando a gente chega e fala assim, chegou no final de semana, às vezes as pessoas vêm cansadas. Eu sempre pergunto para eles, desligou do celular? Porque aí tá a parte mental. Perfeito. Aí, não, mas eu mas eu fiquei no computador, eu fiquei fazendo um joguinho. Mas onde você foi pro verde? Onde você relaxou sua mente? Pisou numa grama. Exato, a sua cabeça precisa relaxar. A sua mente precisa relaxar. E não é um filme. Claro, o filme também faz bem. Mas sai pra fora, vai passear, contempla. Eu comentei uma vez com uma amiga minha que eu me assusto muito. Hoje, o culotte, falando de hipismo de novo, a calça de hipismo já vem com uma bolsa para você colocar o celular. É verdade. Imagina você está sentado em cima de um animal de 650 quilos. E tem gente andando com um cavalo, com a rédea, e um animal que se assusta com qualquer coisa. Caiu uma folha ali, alguma coisa aconteceu. E você em cima do cavalo. A chance de um acidente é grande. Mas eu acho que muito mais do que isso. Como é que você está se conectando com o cavalo se você está olhando stories, se você está, vamos dizer assim, mais preocupado em em gravar o cavalo? Eu acho uma coisa, você está naquele momento, desliga dessa coisa. Então eu pergunto muito às pessoas, você está chegando cansado por quê? Porque você consumiu o quê? Não só comida, mas também conteúdo. As pessoas passam o final de semana discutindo economia, discutindo milhões de coisas que acontecem que eles não têm controle e vão lá e discutem. Então chegam já cansados, desmotivados. É só energia ruim que está entrando por aqui, né? A maioria o que a gente consome? Muito, vamos dizer assim, até matérias ruins, porque o que está acontecendo no mundo, a globalização, as enchentes, o clima, tudo isso está mexendo com todo mundo, as políticas, então tudo isso mexe. Aí a pessoa chega e não sabe por que é cansada numa segunda-feira. Mas meio que está vivendo no automático, você não acha? Um líder de alta performance, ele não pode ignorar que fora da empresa, o cargo dele ou a presença dele como líder, ela se mantém. E isso não tem nada a ver com não relaxar, não ter descanso, viver para trabalhar, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a performance daquela pessoa, ela vai ser afetada com todas essas influências externas. Sim. E viver no automático é meio que se colocar à deriva das informações que chegam até mim,
das comidas que colocam na minha frente, ou da falta de exercícios físicos, ou de suar um pouco para poder sentir o teu corpo vivo. Isso influencia todos os setores, porque você não consegue diferenciar. Eu não sei se você consegue, eu não consigo ser a Fabiana em casa e ser a Fabiana trabalhando. Eu sou a mesma pessoa, com a mesma personalidade, carregada com os mesmos hábitos bons e negativos que vão trazer um resultado para mim, muitas vezes bons e muitas vezes não tão bons no meu trabalho. Você concorda com isso ou você vê diferente? Não, você é uma pessoa. Não existe. Existe sim que você talvez não traga muita bagagem do trabalho para dentro, mas isso é tudo uma parte mental. Por isso que eu falo, o autoconhecimento ele é tão importante. Porque no momento que você tem um dia ruim no trabalho, aí chega em casa e fala assim, não, vou desligar, eu sou uma outra Fabiana. Não existe. A Fabiana vai trazer isso junto. O que a Fabiana tem que ter é consciência dos seus pensamentos. E eu sempre falo isso, no coaching que eu faço, é exatamente esse o ponto que eu toco bastante. Cuidado com os pensamentos que você nutre. Então, quando a gente senta e conversa com as pessoas com quem eu faço a mentoria, eu sempre falo sobre isso. Que tipo de pensamentos você nutre quando você está em casa? Porque você vai remoendo esses pensamentos. E isso é uma constância. Eu também caio no buraco, não vou mentir para vocês. Isso é como diz o Mark Divine, que é o meu mentor, isso é um lifelong journey. Isso não é uma vez que você faz, isso é uma musculatura que você está mudando. Então, você tem que imaginar, nós somos ensinados milhões de coisas. A gente aprende na faculdade a pensar, a raciocinar, na escola, tudo isso a gente ensina. Mas ninguém ensina a gente como funciona, como a gente pensa, as emoções que a gente carrega. Então, não adianta você ter tido um dia ruim se você não chegar em casa e ser capaz de entender que tipo de emoções você ainda está vivendo. Porque no primeiro prato que cair na cozinha, você vai falar assim, mas o que aconteceu agora? Porque você ainda está remoendo os pensamentos negativos. Então você tem que estar muito consciente. Eu brinco, é como na autoescola. Enquanto você nunca entrou num carro, você tem 4 anos, 5 anos, seu pai te leva para cima e baixo. Você é inconsciente da tua incompetência. No momento que você chega na autoescola, você vai começar a andar de carro, você vai se tornar consciente da tua incompetência. Porque você vai olhar para aquele carro, e todos nós já levamos um susto, pelo menos nós meninas aqui sim, que o cara começa a falar assim, nossa, agora tem espelho retrovisor, você tem isso, tem aquilo, você tem que olhar aqui, muda a marcha, pisa na embreagem, senão vai fazer Nossa, era um show de horror. E carro de marcha, né, gente? Só não marcha. Era nada Não. automático. Era marcha, o negócio tinha que ter embreagem e o freio. Nossa E senhora. era um negócio, e quando você tinha que fazer a subida, você quase infartava. Puxa o freio de mão pra Não. conseguir não descer o carro na ladeira. Não, eu sempre falo assim, hoje em dia tá tudo mais fácil. Mas naquela época era um show de horror. Então você se tornava consciente da tua incompetência. Hoje, onde eu me encontro, Karen, como mentora e coach, eu tô consciente da minha competência. Eu tenho que pensar o tempo todo nas minhas competências. Então eu sei que eu tenho que pensar nos meus pensamentos, eu sei que eu tenho que fazer o journaling, isso é uma coisa consciente. Eu acho que quando você chega a um ponto de ser um monge budista, você se torna inconsciente da tua competência, porque você já está tão engrenado, porque eles desde pequenos já vivem isso, que está tão dentro do teu DNA, que não é um músculo que você tem que mudar na sua cabeça, já é inconsciente competente. Mas eu acho que nós aqui na parte ocidental ainda vamos estar muito tempo no consciente competente, tendo que pensar nesses pontos todos para a gente não viver a vida do jeito que a gente acabou de falar agora. Tem uma pergunta sobre pressão, um pouquinho sobre pressão mental, que é muito do que o líder é submetido todos os dias, né? Se você pudesse dar, por exemplo, uma micro ferramenta mental, sei lá, 1 minuto, uma coisa de 1 minuto para essa pessoa voltar para o eixo ou conseguir sair daquele meio do furacão, das dificuldades e tomar decisões melhores naquele dia. Existe alguma ferramenta rápida? Respiração. Eu ia falar, eu tava imaginando que era isso. Believe it or not, a respiração é algo mágico. Na verdade, o ser humano esqueceu de respirar. Se você ler livros, eu tô lendo agora um do Dan Brulé, que é o papa da respiração, e ele fala exatamente isso, o ser humano não respira mais. Nós fazemos respirações super rasas. Essa é a nossa respiração, se você prestar atenção. Eles ensinam de novo a respirar pelo diafragma. Então você puxa a respiração, você realmente inspira em 5, você expira em 5. E quando você começa a fazer isso no seu dia a dia, é isso que eu falei, eu ainda caio no buraco, mas eu saio mais rápido. Como é que eu faço isso? Hoje em dia, se alguma coisa acontece que me tira do eixo, eu tenho que primeiro respirar. Porque a chance de eu reagir rápido, porque a gente tem um raciocínio rápido, na área executiva, você é muito rápido, você pega rapidamente os pontos que estão acontecendo. Mas você também faz erros muito rápidos. Então você vai responder com as emoções. Porque naquele momento, quem está correndo é a emoção, não é o teu racional. Então, o que eu faço hoje? A respiração.
Se você respira fortemente 5 vezes, você já tira a névoa da emoção. Não diz ainda que você tem a solução para o teu problema, mas que você vai reagir de uma outra maneira, você já reage. Então hoje, às vezes as pessoas falam assim, o que deu nela? Eu não respondo, eu fico só respirando, acalmando a minha fisiologia, é a única coisa que acalma a fisiologia. E aí eu começo a falar assim, ok. E aí eu entro naquela parte mental que eu falei, que eu sou consciente, competente. Eu tenho que pensar o que eu estou pensando, que sentimentos estão aflorando para eu trazer para baixo e começar a racionalmente falar com a pessoa. Essa coisa da respiração é muito interessante. Eu estudei uma época e vivi um pouco, não tão profundamente, obviamente, o budismo, né? Quando eu era mais jovem, e meditei durante um tempo, mas como comunicadora, a respiração também faz parte dos treinamentos, né? Para as pessoas se acalmarem do nervosismo. Então, todo tipo de situação que nos tensiona, a primeira coisa que a gente trava é a respiração. E quando a gente está com a respiração travada, literalmente menos oxigênio circulando de forma satisfatória no corpo e no cérebro da gente. Sim. Respirar profundamente e foi usado por muitos anos no passado, quando a gente não tinha tantas drogas, para suportar dor. Né? A respiração profunda, ela suporta dor. Quando você vai sentir dor, tá treinando com muito Eu ia peso. falar exatamente isso, o peso, Quando treinando. você solta o ar na força, A mulher no tendo um parto. bebê no parto. Né? Eu não tive respiração. filhos, Eu também não passei por isso. Mas você Né? vê um A pouco Ellen disso. teve filhos, tem 2 filhos, tem gêmeos. Mas assim, a fortaleza mental que a respiração te dá é como se você tomasse a rédea de si mesma novamente. E Fabiana, a respiração ela é tão poderosa que ela pode curar doenças. Então hoje na Challenge to Change a gente tem um expert em respiração, porque a respiração ela abre em várias vertentes. Ela pode, porque se você respira constantemente, por exemplo, você faz 1 hora de respiração com ele, por exemplo, que é uma pessoa treinada em respiração, você alcalina o teu sangue. Com isso, você já mata um monte de células que podem estar indo para o lado errado. Número 1, benefício número 1. Segundo, você até quando você faz essa respiração mais rápida, você sente a mão ficar gelada, frio, você sente o tingling, e eu já cheguei a ponto de respiração, até com os Navy Seals, quando eu fiz em San Diego, de você sentir a corrente sanguínea. Você sabe onde é que está o teu sangue subindo e descendo. É como se sentisse as bolinhas de ar correndo pelo corpo, até arrepia. É impressionante. Então, a parte até de saúde humana, a respiração toca. Aí você tem a respiração na parte de realmente controlar os seus sentimentos, suas emoções. É a única coisa que acalma a nossa fisiologia. E a terceira, que eu acho que também é super fantástica, é a respiração na terapia. Porque, por exemplo, a gente usa, muitas pessoas não querem, ainda tem esse negócio, talvez eu não quero ainda num terapeuta, eu não estou pronto ainda para me abrir com uma pessoa. Mas a respiração, quando você deita numa maca e ele te traz uma frequência de respiração, você acalma de tal maneira que você, vamos dizer assim, aciona seu subconsciente. E quando você aciona seu subconsciente, você é capaz de entender coisas que aconteceram no passado. Você vai entender da onde do passado veio um certo gatilho que você vive hoje, que é que a gente trabalha fortemente também no coaching, né? Os gatilhos. Perfeito isso, né, Fabi? É um aprendizado aqui com a Karen inacreditável. Porque é uma coisa que mistura corpo, mente e o que a gente executa, as nossas carreiras, né? Não dá para dissociar, né, quem a gente é em cada função, e não dá para dissociar o mental do resto do corpo, né? Esse assunto para mim é maravilhoso. Eu adoro, você falando do corpo gelado, já passei por algumas terapias de respiração muito rápida, por muitos minutos, que você gela o corpo inteiro, né? Então eu acho que esse ponto, essa dica aí de respirar, ela vale para todos nós, né? Outra coisa que eu acho muito interessante, que imagino que você também pratique, e você já falou um pouco, é o sono, né? Aquela receita da avó, da mãe, dorme que amanhã é um novo dia, isso tem uma razão até fisiológica, né? A gente consegue de verdade, na hora do nervoso, do estresse, quando a gente desliga para dormir, e a gente consegue dormir, né? Se a gente não tem algum problema com o sono, a gente acorda, parece que a mensagem chegou, fez o download enquanto a gente dormia. Né? E isso também auxilia muito nos processos do dia a dia, essa confiança de que o meu corpo, descansando, respirando, vai endereçar aquele estresse, gerenciar aquele estresse e me ajudar racionalmente
a chegar numa solução. Sim, e assim, o sono, às 8 horas, na verdade, o que acontece? Quando você vai dormir, a brigada de limpeza do teu corpo entra em ação. Então, quando você vai dormir, e o mais saudável seria por volta não depois das 10, porque o sono você tem que pegar aquele sono mais profundo. Então, você vai dormir, o que acontece? Entra a brigada da limpeza, entre aspas. Eles vão lá e vão botar em ordem toda a bagunça hormonal que você fez no dia. Seu cortisol, sua adrenalina, até, vamos dizer assim, toda a parte da endorfina, tudo, eles vão colocar no lugar de volta. Então, nós bagunçamos durante o dia, a brigada entra e limpa. Com o tempo, se você não dorme 7 a 8 horas, o que acontece? O corpo não dá conta mais disso. A conta vai chegar. Lá na frente ela chega. Então, eu hoje vejo com bastante preocupação, se você dá uma olhada hoje na grande maioria das pessoas, é remédio para dormir, é remédio para acordar, é remédio para focar, é remédio contra a ansiedade, é antidepressivo. Então as pessoas estão tomando muito remédio em vez delas olharem para si e começarem a trabalhar na causa raiz. Então, por que a gente está querendo ser disruptivo nesse mundo? E é uma das coisas que eu quero. Eu quero ser uma pessoa disruptiva. Eu sempre falo assim, até ousada. Porque eu acho que as pessoas têm que começar a entender. Isso tudo é paliativo. Isso vai cuidar do problema que você está tendo. Mas você tem que começar a se entender, você tem que começar a dar 2 passos para trás e viver uma vida mais saudável e entrar na sua causa raiz. Por que você está dormindo mal? Por que você não está dormindo? Por que você está acordando mal? Porque muitas coisas estão explicadas. Se você fizer esse autoconhecimento, esse autotrabalho, muitos dos seus BOs já vão sair. E aí você vai conseguir viver uma vida muito melhor. Falta de conhecimento, né, com a pessoa, com você mesma, né, de conhecer qual é o seu limite, até em que momento você pode ir. Eu me lembro que quando, para ser líder jovem, falava assim para mim, você tem que trabalhar muito, você vira a noite trabalhando, né? Eu tinha o costume de fazer isso. Né, de trabalhar até de madrugada, porque eu falava que no outro dia de manhã eu tinha que estar tudo feito, tudo entregue. E isso foi realmente uma parte da minha vida, foi me consumindo, que chegou uma hora que eu falei assim, peraí, o que eu vou fazer se eu não durmo mais, né? Então, eu acho que tem que ter esse autoanálise, você tá muito certa nisso. Não, e quantas de nós não vimos chefes? Eu venho de uma época que o chefe, quando ele chegava e falava assim, meu casamento tá arruinado, eu não vejo meus filhos, eu mal durmo, mas só vivo no avião, aquilo era quase um troféu de falar assim, isso é eficiência. Viu como eu sou bem-sucedido? Exato. Exatamente. Hoje em dia, por que essa geração nova chegando fala, eu não quero nada disso? Porque eles sabem que isso não é bom. Casamentos arruinados, relacionamentos falidos, basicamente não dorme e se vangloriam, eu vivo em hotel, eu vivo nisso aqui, isso não é vida. Eu estudei também, dentro de toda essa parte, as filosofias mais Kardec, o livro dos espíritos. Então, vamos dizer assim, é uma filosofia, não é a religião que eu estou entrando. Mas você escuta eles falando, isso aqui é uma vida de provas e expiações, nós estamos aqui para fazer uma vida boa. Então, por que a gente chega e quer tanto sofrer nessa vida? E é uma das coisas que eu estou resgatando com muita gente com quem eu estou fazendo a mentoria, são CEOs ou donos de empresas que falam, puxa vida, tem razão. E ninguém aprende isso na escola, né? A gente aprende milhões de coisas na escola, na faculdade e tudo mais, até na vida de trabalho. Mas a gente não aprende a se conhecer. E o autoconhecimento é tão rico e tão importante. Inclusive, só para a gente encerrar esse pedaço da nossa conversa, você consegue, nos seus mentorandos, identificar claramente quando eles não estão dormindo bem, ou se alimentando bem, ou fazendo a lição de casa básica, e você consegue ver isso nos resultados que eles têm. É isso? O resultado reflete essa falta de cuidado aqui? Vamos dizer assim, o resultado ou até mesmo que eles não atingem os objetivos que eles acham que eles têm. Que aí vamos entrar numa nova seara. Perfeito. As pessoas nunca pararam para pensar o que elas querem da vida. E eu sempre falo assim, tudo começa com uma intenção. A intenção é interna, é sua. O que você quer? No momento que você sabe o que você quer, você vai prumar a tua energia, a tua atenção para aquilo. Exemplo do Fusquinha vermelho. Eu quero comprar um Fusca vermelho. Você sai para a rua, você vai ver 1 milhão de Fuscas vermelhos. Não, o universo não conspirou a favor de encher a rua de Fusca vermelho. É porque agora você sabe o que você quer, a sua atenção vai para lá. O Tony Robbins, que é também outro grande coach mundial aí, ele fala, where action goes, energy flows. Então, no momento que você sabe para onde vai a sua atenção, your attention flows, a tua energia vai. E ali é que está a tua atenção. Então, é muito importante isso. Você tem essa flutuação.
E aí, o que eu sempre falo para todo mundo, você sabe o que você quer da vida? O que eu bato mais de frente é que a grande maioria nunca parou para pensar. Porque você sai da escola, você vai para teus pais te mandam para a escola, passa de ano. Missão feita, passamos de ano. Vai para a faculdade, missão feita. Começa num mundo de trabalho, ótimo. Aí o trabalho ele começa a te engrenar. Eu era assim. O meu ponto que eu sabia, o Everest da minha vida era chegar a uma posição de CEO. Era para lá que eu estava indo. Você parece que você tem aqueles cavalos que tem aquela coisa aqui do lado, você não enxerga a esquerda e a direita. Mas você sabe que aquilo é um lugar que tem que ir. Ponto. É para lá que você mira. E sempre meu pai falava assim, mira as estrelas, porque a lua, se você errar, você cai nas estrelas. Então ele falou, mira alto. E era o que eu fazia. E aí, a certo ponto, eu me perguntei, mas o que eu estou fazendo? Para que eu estou fazendo? Qual é o meu propósito? Eu comecei a me perguntar. Com que objetivo? Com que objetivo? Tudo bem, cheguei onde eu cheguei, mas eu também vi, e acho que talvez foi até minha missão, porque no topo eu comecei a ver o quanto as pessoas estavam precisando de uma nova injeção de conhecimento. E foi procurando exatamente ser um líder melhor, porque isso que era o meu ponto maior. Eu falei assim, eu não quero aquilo que eu já vi. Eu já tive muitos bons líderes, mas eu também já tive líder que quebrava seus ossos. E aí existe o líder narcisista, que você não pode nem chegar perto, que o cara já olha para você como uma ameaça. Existe o líder que tá lá só querendo ser amado por todo mundo. Então você tinha de todos, e trocava gente que você falava assim, mas por que mandaram essa pessoa? Nenhuma chance a pessoa teve de mudar. E aí eu falei assim, eu quero ser algo diferenciado. E aí foi onde eu fui parar com os Navy Seals. Porque eu falei assim, eu tinha lido os livros, alguns deles, e meu marido é um cara louco com o exército, ele adora esse negócio de disciplina, e ele me deu Jocko Willink, Jason Redman, ele me deu alguns, David Goggins, e aí veio o Mark Divine. Quando eu li o livro do Mark Divine, que era antes do Unbeatable Mind, ele chamava Way of the Seals. Eu li também achando que é mais um de disciplina e tudo mais. E o que me chamou a atenção, o Mark Divine, diferente dos outros líderes que já escreveram livros, ele tem a parte disciplinar militar, mas ele estudava artes marciais. Voltamos para o Oriente. Ele trouxe muito da filosofia do Oriente para o Ocidente. Então ele trouxe dentro desse The Way of the Seals, ele começou a trazer essa parte toda de meditação. Quem imagina a elite americana, tropa de choque americana, sentando e meditando? Ou fazendo respiração consciente. Isso é coisa para, né? Não é para eles, que são os machões que entram e vão caçar terroristas pelo mundo, né? E aí ele falou, não, aquilo faz parte de uma mente saudável. A gente tem que se conhecer. O ser humano é multifacetado. Então ele começou a trazer essa filosofia para dentro. Falando um pouquinho sobre esses, você falou sobre esses treinamentos de disciplina de corpo e de mente, e em relação aos momentos de crise, o quanto isso pode ser um resolvedor, um solucionador, o quanto estar com essa comunicação mental, corporal, espiritual que seja, ou filosófica que seja, alinhada para momentos de crise. Se você puder dar algum exemplo, até seu, acho que é legal para quem está acompanhando, a gente exemplificar, né, para entender como isso pode ser aplicado, por exemplo, no dia a dia das pessoas. Sim, uma das coisas mais importantes que eu vejo, o líder, ele tem que ser o exemplo. Então, eu já começo com todo mundo a perguntar, onde você está focando? Numa crise, a tendência é a gente encontrar culpa em tudo. Especialmente naquilo que a gente não controla. É a economia, é o que está acontecendo em volta, é o concorrente, é isso e aquilo. Mas o que você está fazendo? Então, eu trago os liderados de volta para o que efetivamente uma ação nossa vai resolver. Então, não é estou fazendo o que eu quero, estou olhando para tudo que é lado. Não, olha para você. Você é responsável pelos seus pensamentos e você é o único responsável pelas suas ações. Então, eu centro todo mundo nessa premissa número 1. Premissa número 2, nós somos as vítimas ou somos os algozes? Ou somos os protagonistas? Então eu falo para eles, não existe algoz e não existe vítima. Existe você sendo protagonista. Então, transmuta os pensamentos, que história você está se contando, porque muitas vezes a gente se pega vivendo histórias do passado. Esse é o ser humano. Então você repete. Por que tanta coisa repetida até para famílias e gerações? Porque simplesmente essa história colou. Então, quando alguma coisa acontece, mas sempre foi assim. O famoso quer emagrecer. Chega janeiro, esse ano ninguém me tira do regime. Vou conseguir treinar todo dia. A estratégia já está montada, eu já tenho tudo montado. Chega fevereiro, cai tudo água abaixo.
Ah, mas eu não consigo emagrecer, eu sempre fui assim, meu corpo, metabolismo, você começa as suas Meu histórias. corpo acostumou com esse peso, agora Você não vem dá com para as sair. histórias. Exato, você vem com as histórias que já são crenças limitantes do passado. Então, o autoconhecimento, você saber como é que você pensa e que estado você está, é uma coisa que eu checo com a minha equipe. Nós estamos vivendo momentos VUCAs de novo, né? Uhum. A economia brasileira, tudo que está acontecendo. Então eu trago todo mundo para cima. Eu falo assim, gente, primeiro lugar, e aí? Que estado você está? Está energético? Quer fazer uma mudança? Como é que você está? Porque se você tiver saco de batata sentado na cadeira, você não vai mudar nada. Uhum. Segundo ponto, que história a gente está se contando? No que a gente está acreditando? Exato. Quem somos nós? Somos os protagonistas ou somos as vítimas? Uhum. E aí muitos deles começam a rir, porque mas é normal, eu também tenho. É porque é um lugar, entre aspas, de conforto. É desconfortável, mas é um lugar de desconforto conhecido. Então é melhor o desconforto conhecido do que o desconforto novo. Você entende? É uma coisa mental muito doida. Sim, e eu convivo com gente que me fala assim, olha, na última empresa já foi assim, na outra já foi assim. Aí minha vontade sempre é perguntar, falar assim, será que não é você? É verdade. Não dou certo com ninguém, nenhum namoro. O que esses namorados têm em comum? É você, meu querido. O que será que deu errado, né? Olha que eu sou vítima disso também. Eu adoro esse. Eu acho que esse assunto é incrível. Se assumir isso pra você mesmo é libertador. Aí, você acabou de falar. Chance de você mudar. Exato. É libertador. Por quê? Volto a dizer de novo da abundância e da escassez. Quando você começa a se conhecer, quando você começa a falar assim, eu sou protagonista, eu vou acontecer, eu vou fazer, acabou. Não tem mais vilão. Uhum. E não tem mais ninguém que vai ter que socorrer. Você toca a sua vida. Uhum. Então, volto a dizer, tudo começa na mente. Que pensamentos você nutre? Você que fala bem também do budismo. Pensamentos se tornam ações. Ações se tornam seu destino. Seu destino torna a sua vida. Uhum. Então, tudo que isso aqui acontece, os budistas já falam sobre isso, bem resumidamente. Uhum. É o que vai acontecer na tua vida. Uhum. Eu tava até conversando com a Ellen esses dias, a gente tá sempre juntas, né? Como a gente lida com as nossas equipes ou com as pessoas com quem a gente trabalha. É um mundo super online, tá todo mundo conectado o tempo inteiro. As pessoas da nova geração, em geral, né? Não são todas, mas em geral, trocam de trabalho com muita frequência por uma diferença mínima de salário ou por uma divergência de desejo de trabalhar num horário ou no outro. Então, a gente está vendo muito o digital muito grande, a evasão e a troca de cadeiras muito grande. Como ter um ambiente de trabalho saudável, próspero, né, conectado, com tantas situações novas para lidar? Porque tudo é novo, toda geração tem uma coisa nova para lidar. Dessa vez é o digital, é a nova geração chegando forte, o choque de cultura com a geração anterior, a velocidade das coisas. Como conseguir equilibrar isso? Eu vou ser muito sincera. A Nel estava comigo quando a gente foi na GV fazer uma palestra para alguns que estão se graduando lá na GV. Uhum. E foi uma grata surpresa, porque é essa geração nova que nós estamos falando. Uhum. E a troca com eles foi super intensa. Uhum. Por quê? Vamos assim, resumindo, eles não querem ser que nem os pais foram. Exatamente. E uma coisa que me chamou muita atenção, a gente fala, a geração Z, a geração não quer trabalhar, é uma geração que troca por meia dúzia, que faz isso, faz aquilo. Na verdade, será que a gente está conseguindo ler eles direito? Uhum. Será que a gente está criando os ambientes corretos? Uma das coisas que eu sempre falo, eu preciso entender meu interlocutor. Por isso que eu falo, o autoconhecimento é tão importante. Não é a minha razão, não é o meu jeito. É eu tentar ver que o mundo mudou e eu tenho que me adaptar a uma nova realidade. Meu público é outro. Meu público é outro. O que esse público procura? E foi muito bonitinho, porque um deles fez essa pergunta. Como é que eu encontro uma empresa que trabalha exatamente isso que você está falando? Ele não estava perguntando qual é a melhor empresa para trabalhar, qual é o segmento, onde eu ganho mais dinheiro. Ele queria uma empresa que tivesse uma filosofia. E não é que ele não quer trabalhar. Só que ele não quer mais ser como o pai dele foi. E é uma geração, quanto mais eu estou falando com eles têm horror a celulares. Todo mundo com o celular na mão. Eles estão conectados naquela coisa toda, mas, por exemplo, eles não querem se comunicar com o celular. Eles querem estar lá se comunicando, eles querem ter o ambiente deles, eles foram criados com um pai que fazia lição de casa com eles olhando os e-mails. Ele não quer mais estar conectado no celular 24/7 no trabalho. Uhum. O celular pode estar sendo usado para outras coisas, Uhum. mas para o trabalho, não.
Eles querem ter esse momento. Então, eu acho que a gente tem que escutar mais essa nova geração que está chegando. Não estou falando que a gente tem que se adaptar 100% a tudo que está sendo também demandado. E eles também têm que amadurecer. Existe todo essa mundo lado também. normal. Mas existe um meio caminho que a gente vai tentar chegar. E aí eu volto para o autoconhecimento. A gente se conhece tão bem para saber o que a gente está impondo a essa nova geração e o que a gente está entendendo deles. Você falou uma palavra fantástica, escutativa. A gente está escutando eles? Porque a minha escutativa na GV foi completamente diferente. O que eu escutava, que estava vindo de informação para mim, foi exatamente essa. Como eu posso encontrar uma empresa que tem equilíbrio? Eu não estou procurando muito salário, eu não estou procurando isso, eu quero uma empresa que dá equilíbrio. Então, é uma coisa interessante. Eu acho que a gente ainda tem que definir o que esse equilíbrio é. Que ainda para mim, às vezes, e aquilo que eu falei, isso aqui é uma vida de provas e expiações, ainda tem que aprender bastante. Eu, pelo menos, sei disso. Mas vamos dizer assim, o que é essa vida de equilíbrio? Como é que nós vamos formar isso? Como é que nós vamos formar o próximo ambiente super interativo para esse tipo de geração que está vindo? E que agregue para todo mundo. E nós como os pais também, né? Porque a gente chega em casa, no meu caso, o que eu falo para os meus filhos sobre o meu trabalho? Né? Que eu tô só cansada, que cliente tá reclamando. Então, a forma com que a gente expõe isso para as crianças, deixa as crianças pensando, será que é legal viver isso que meus pais estão vivendo? Sim, sim. Então, essa geração se cobra E você vê o burnout, o turnover e tudo mais que está acontecendo, não é da geração mais nova, é de todas as gerações. Sim. Então, eu acho que a pandemia, se vocês me permitem, a pandemia, ela trouxe uma nova pandemia silenciosa. As pessoas ficaram reclusas em casa, as pessoas não tinham mais contatos. Eu falo bastante, esse advento do home office, ele tem um lado positivo, ele tem um lado negativo. Especialmente nós mulheres, nós estamos vendo aqui, até nesse pequeno podcast, a gente faz terapia quando a gente conversa. A gente conversa bastante, a gente fala, a gente vomita para fora os nossos medos, as nossas crenças, isso, aquilo, e a gente se ajuda. O homem é mais fechado. E o homem tinha no ambiente de trabalho seu grupo que eles batiam papo, que eles saíam. Antes do advento do celular, você via os pessoal sentado no almoço falando muito. Hoje, a grande maioria está lendo seus e-mails, está lendo sei lá o quê, está vendo o WhatsApp. Então, sentam pessoas no restaurante sem se conversar. No trabalho, as pessoas quase não se falam. Eu tenho casos onde a pessoa tem... Você falou assim, eu fico louca, manda um WhatsApp, tá sentado do lado. Escuta, você consegue dar uma olhada nesse problema no e-mail para mim? Ou um Teams? Vai para lá. Aí volta. E eu falo assim, gente, a pessoa tá sentada 100 metros de mim. Então, é louco, mas a gente está começando a virar esse mundo mais digital. Mas perdeu-se as conexões humanas. E por isso que eu falo, esse resgate fortemente da saúde mental, e essa é uma pandemia silenciosa que está chegando. A NR1, que agora chegou pelo governo, e está vindo forte e reforçando isso, ela já está, vamos dizer assim, sinalizando que o problema é bem maior do que a gente pensa. Trump, goste ou não goste, 3 semanas atrás ele chamou todo mundo e falou assim, let's make America healthy again. Por quê? Obesidade, a parte toda de doenças, estourou nos Estados Unidos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Nós estamos vivendo um momento super delicado, onde as pessoas estão, sim, adoecendo. Adoecendo com remédios, com a pílula milagrosa. Eu tenho gente que, às vezes, eu converso e falo assim, não, eu quero perder peso, toma aquele Ozempic, sei lá como é que chama, ou toma alguma coisa, algum remédio, para emagrecer, em vez de ir para academia e treinar. Então, sim, você queira fazer... Correto, mas saiba que existe também o caminho de trabalho, de você ter um negócio para você ter conexão, porque na academia você também vai forjar uma nova conexão. Você vai fazer amigos, você tem turmas, você tem aquele grupinho do WhatsApp da academia que um puxa o outro, e de repente aquilo vira uma coisa super positiva. Não fique sozinho tentando fazer e resolver. Sucesso para mim é autoconhecimento. E eu falo isso muito assim com propriedade, porque no momento que você se conhece, no momento que você sabe como você vive a sua vida, o que você quer, você sabe seu propósito, você sabe quais são suas paixões, você vive pelos seus princípios, eles são claros para você, você vive uma vida abundante. E quando você vive uma vida abundante, quando você tem gratidão por tudo aquilo que você tem. Hoje, o que eu vejo? E eu conto muito isso para algumas pessoas, Alice no País das Maravilhas. Quando a Alice chega naquele momento que ela não sabe onde ela está, ela vira para o Cheshire, que é o gato, e fala assim, para onde eu vou? E ele pergunta, para onde você quer ir? Ela fala, não sei. Então ele fala assim, qualquer caminho serve.
A nossa geração tá assim, qualquer caminho serve. E aí, tudo essa parte, vamos dizer, que é feito, perdoa, mas assim, o marketing que te joga para cá, para lá, para esquerda, para direita, olha, você quer isso, hoje amanhã você quer aquilo, você tá precisando daquilo. Então, tudo isso, se você não sabe o que você quer, você vê muita coisa e você não tem nada. No momento que você sabe o que você quer, o seu caminho se fecha, a sua atenção se fecha, a sua intenção tá lá, e de repente você vive uma vida muito feliz. Eu sempre me perguntava, volto ao budismo, como é que pessoas que não têm nada são tão felizes? E na verdade eles têm tudo, porque o universo está dentro deles. E não é piegas falar isso não, o universo está dentro deles. Então hoje eu sempre falo, se você sabe o que você quer, se você está vivendo a vida que você queria, e você tem certeza que você está alinhado, teu propósito, seus princípios e suas paixões, você é uma pessoa muito rica. E a partir daí, todas as ações realmente direcionadas, como uma boa comunicação, um bom marketing, um bom coaching, um bom treino, vai te fazer chegar nesse ponto que você deseja. Quer dizer, sem direção qualquer lugar serve, com direção a potência infinita de possibilidades, né? A felicidade vem. E a felicidade vem, a paz de espírito, a confiança, a sensação de que as coisas estão andando, Tá tudo né? alinhado. Tá tudo alinhado, né? Só pra gente encerrar essa conversa, né? Que eu acho que é muito interessante, encerrar com uma sugestão, com uma dica. Você falou da respiração ao longo da nossa conversa, mas qual o pequeno hábito quase diário, insignificante, que a gente pode adaptar na nossa rotina, que vai trazer maior impacto, o impacto mais positivo na energia e na mentalidade? Quando a gente pensa a médio, longo prazo, pensando em construção, que pequeno, dá para trazer um hábito, 2 hábitos pequenos, insignificantes, que no acumulado te preparam para essa mentalidade mais forte? Sim. Eu vou te dar um pequeno, ele não é insignificante. Eu acho que todos os detalhes que fazem você ter uma vida mais saudável, mais feliz, eles são muito importantes. Mas um que é meu. Todo dia de manhã eu acordo com um pensamento de gratidão. Então quando eu ainda tô na cama, acabei de despertar, eu tomo um copo d'água, porque você sabe que você é 75% de água. Então quando você coloca a água goela abaixo, o seu corpo começa já a funcionar, ele já sabe que você acordou. E aí eu sento na cama e eu olho em volta. Eu vejo normalmente meus gatos estão todos ainda em algum lugar, exatamente, em algum nicho tá lá, todos eles enrolados. Eu olho à minha volta, eu falo assim, nossa, eu vivo num apartamento, eu tenho teto na minha cabeça, eu tenho uma vista verde, eu tenho comida na geladeira, eu tenho água corrente, eu tenho um trabalho. Gente, eu tô entre os 25 felizardos do mundo. E o mais importante, eu acordei. Nós não damos o maior valor que nós temos, que é a vida. O presente que nós temos todo dia, que a gente acorda e a gente está vivo, e a gente pode fazer esse dia um dia diferenciado. Então, hoje eu entendo essa filosofia. Antigamente, eu já participei de tantas reuniões assim de empresas, e ele, não, você tem que viver o presente. Faz sentido, racionalmente eu sempre conectava. Hoje eu entendo o que eles querem dizer com isso. Porque hoje você tem a chance de fazer seu dia maravilhoso. E se ele der errado no meio do caminho, você tem as ferramentas mentais para você voltar e fazer ele ficar positivo de novo. Então, de repente, a rédea da vida está na tua mão. Mas comece com a gratidão. Porque você não percebe, mas no momento que você senta na cama e você começa a gratidão, não existe. Eu sempre dou risada comigo mesmo. Eu sempre sinto o canto da boca abrindo, começando a sorrir. Quando eu olho em minha volta, eu vejo as coisas, eu começo a ficar feliz. E não é uma coisa, tô faking, tô levantando. Não, você sorri. Isso já desce a parte da endorfina. Você já endorfina teu corpo. Sutilmente, mas já endorfina. Então, você já começa seu dia bem. Antigamente, eu começava olhando pro celular. Honestamente, só vinha problema. Você começa a entrar em contato com um monte de histórias que não tem nada a ver. Logo, você acabou de acordar. Não, você já levantava com o cabelo em pé, parecendo aquele bichinho da Divertidamente, com aquele cabelo lá pra cima. Sim. Você já começava assim seu dia, já tropeçava por cima do gato, falava, por que tem um gato no meio do caminho? E tudo isso. Hoje, eu acordo, feliz da vida, aí eu vejo que já tem os problemas, mas de alguma maneira, essa pequena rotina matinal já me colocou numa sintonia diferente. Eu já não vejo mais o problema, eu vejo algo a ser solucionado. Ponto. Então, você ter gratidão e você conseguir viver isso, exercitar, você já começa seu dia promando corretamente. E se você tem essa curiosidade bem grande sobre como funciona, como é que está a sua vida, a gente tem um QR Code que você pode entrar, é o Pentágono do Bem-Estar, e esse Pentágono do Bem-Estar você pode preencher e você vai saber como você anda e como é que está a sua vida, e aí você pode ver se
tá bem, ou se você precisa de uma ajuda, aí tô aqui à sua disposição. Eu já vou fazer agora, Fabi. Já tá aqui na tela o QR Code, você já entra, já faz o seu teste, eu vou fazer também. Já vou fazer imediato. Como é que tá a nossa situação? Bom, eu acho que a gente tem um papo maravilhoso, né? Foi muito legal, né, Ellen? Ah, incrível, Passou voando o Karen. tempo, né? Incrível. Passou voando, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, a sua generosidade em compartilhar isso com a gente, em nos ensinar também a sua visão, a sua fórmula, né, as suas descobertas, porque tudo está em movimento e vai continuar em movimento. Eu e a Ellen ficamos muito gratas por ter esse espaço aqui. Karen, muito obrigada. Não, obrigada a você. Né? É incrível ouvir você falar, é incrível as suas dicas. Muitas coisas a gente já conversou antes, eu já estou aplicando. E, gente, vamos seguir esse QR Code aí, fazer esse teste, porque eu acho que a gente precisa muito de mais Karens como você. Obrigada, gente. Muito agradecida. Foi um prazer ter vocês aqui. Se você está ouvindo a gente também, acredita que propósito e performance podem andar juntos, já segue a gente também em todas as plataformas de áudio que reproduzem o nosso podcast. A cada 15 dias, eu e a Ellen estamos juntas trazendo mais conteúdo sobre negócios, performance e autoconhecimento aqui no Clube Neo Podcast, sempre com profissionais que vêm moldando o presente e construindo o futuro dos negócios. Você pode ouvir a gente, então, em todos os tocadores de áudio, ative as notificações e eu te vejo muito em breve. Obrigada pela audiência. Tchau.